amigos, hoje o painel regional recebe Maurício Pinheiro, professor da PUC Campinas e coordenador do Espaço Mescla, inaugurado recentemente pela universidade. Nós vamos aqui conversar com o professor. Professor, muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria que o senhor falasse aí do seu perfil para os nossos telespectadores e nós agradecemos aí a sua presença. Então, eu sou professor da universidade há um bom tempo, há 21 anos que eu sou professor da universidade. A minha formação é em propaganda, em publicidade e propaganda. E eu estou envolvido com a área de inovação já há uns 10 anos, mais ou menos, que envolve desde a parte de tecnologias que a universidade adquiriu ao longo desse tempo, como também na área de comunicação, que é a área que eu atuo, né? Então, nesses 21 anos aí, a minha parte é a parte criativa e agora a gente teve esse desafio. O agora é um mês que foi inaugurado, mas faz 3 anos que esse trabalho está sendo desenvolvido, então agora que ele está sendo colocado no ar. E aí eu e mais 4 professores estamos à frente desse projeto para colocar isso agora, como diria, o barco na rua, né? Então a Mescla agora está sendo mais utilizada de maneira mais contínua. Nós vamos procurar compreender muito sobre o Espaço Mescla, nós vamos agora a um VT e já nós vamos voltar para conversar exatamente sobre o Espaço Mescla. Muito bem, professor. O Espaço Mescla ele é constituído por um coworking de um laboratório de fabricação digital. Explica para nós o que realmente significa o Espaço Mescla. O nome já é bem dito a isso mesmo, né? Mesclar duas coisas que são muito importantes hoje no mundo digital, que é o trabalho colaborativo, de você poder, então, não trabalhar apenas sozinho ou dentro de uma equipe grande, mas sim de fazer colaborações em diversas multitarefas. Então, é um espaço onde a gente pretende colocar junto empresas, alunos, ideias. Então, é mesclar tudo isso junto. Do outro lado, o espaço é fisicamente, assim, ele tem 2 lados bem definidos. Um lado que é o coworking, que é esse lado de trabalho colaborativo, que é uma tendência mundial hoje, trabalho colaborativo, né? E do outro lado, um laboratório de fabricação digital, que chama-se Fab Lab, por um nome que veio do inglês, né, de fabricação digital, mas que tem algumas máquinas específicas para a construção de protótipos de diversos tamanhos, escalonáveis. Então, o aluno ou a empresa tem a chance de trabalhar de forma colaborativa de um lado e de produzir materiais mais rápidos, escalonáveis, do outro lado, que é essa fabricação digital. Até a pergunta aqui, até os varejos mais simples já exige a questão de tecnologia. É essa linha de raciocínio que faz existir projetos como esse? Sim. Não cabe mais um mundo onde o digital não pertença. Então, assim, nós estamos vivendo num mundo onde a separação digital e não digital, ela quase que não existe. Então, inovar, contar com inovações digitais ou não, é uma demanda muito grande da sociedade. Seja ele no comércio ou na indústria, nós temos essa demanda. Então, a PUC, ela há muito tempo já faz inovação em seu campi. A diferença é que agora foi criado um lugar mais físico onde isso acontece. Então, as pessoas estão olhando para a Mescla e vendo o que a PUC faz. Mas a PUC, em todos os seus cursos, de maneiras um pouco maior ou menor, tem inovação. Então, é sim uma maneira de o quê? De estimular um DNA já inovativo da universidade a criar mais inovação para diversas áreas, que são 45 cursos no total da universidade. Nós sabemos que a tecnologia, ela impõe, muitas vezes, o sumiço, o desaparecimento de certas profissões, mas também abre um grande espaço para o surgimento de tantas outras. É essa situação que faz surgir Espaço Mescla, assim? Sim, essa discussão de pessoas vão perder emprego, pessoas vão ganhar emprego, está ligado a qualquer revolução. Foi na industrial, foi agora na digital, mas na verdade é o que você falou. Vai haver um sumiço ou algumas áreas vão ficar diferentes ou podem até desaparecer, mas existe um monte de outros acontecendo. Inovações como internet das coisas, inteligência artificial, prototipagem,
metodologias ágeis, vão abrir espaço para mercados novos. E essa nova geração que vem junto com essa demanda já está acostumada a esse tipo de trabalho. Então, o que a PUC tem que fazer, não somente a PUC, mas qualquer empresa, é ter um ambiente mais fértil para que essas pessoas enxerguem dentro desse espaço novas profissões e, a partir disso, comece a se colocar no mercado. E as pessoas que estão ainda em antigas profissões que podem sumir, vão se atualizando aos poucos. Então, esse equilíbrio acaba acontecendo de forma natural, né? Professor, só para você dar uma reforçada nessa resposta aí, a primeira pergunta que eu lhe fiz, você respondeu que o espaço é recente, mas havia um trabalho já há muito tempo. Isso era a preocupação da universidade com a formação, com a transformação de carreiras? É uma preocupação que vai além dos muros da universidade, tá? Existe para a gente lá na PUC os alunos, que é o nosso foco, né? É o nosso motivo de trabalho. Mas a gente imagina que a comunidade em volta da PUC, e Campinas é um DNA muito inovativo, também demanda de inovações que vão além do que nossos alunos podem produzir. Por isso que o espaço foi pensado. O espaço não foi pensado apenas para mesclar inteligências e ideias dos alunos ou professores da PUC. A ideia é que a gente coloque lá dentro comunidade. Então, o setor privado, o nosso setor industrial, o nosso setor de comércio, nós temos parcerias com várias entidades de Campinas, para que a gente consiga fazer o quê? Entender que a inovação não é uma coisa ligada apenas a um perfil de pessoa, nem mesmo a um tipo de profissão. Não é só arquiteto ou engenheiro que pode inovar. Assim como não somente empresas ligadas à inovação diretamente, como aplicativos ou startups, são necessariamente as únicas que são inovativas. Por isso que esse espaço demorou tanto tempo para ser conduzido, porque é uma equação complexa de você fazer tanta gente se interagir, né? Como é que ele vai funcionar realmente? Então, ele funciona da seguinte maneira. O espaço de coworking, ele é um espaço de trabalho colaborativo. Então, as empresas externas, elas que queiram fazer parte desse espaço, elas se candidatam. Nós temos lá um e-mail, que é o mescla@puc-campinas.edu.br, que acho que vai aparecer embaixo da tela, tá? Onde a empresa pode se candidatar e aí uma comissão dentro da universidade vai avaliar o que aquela empresa produz, qual é o core business dela e se aquilo tem relação com o que a universidade quer, que é fazer esse hub de inovação. Uma vez que ela é aceita, então ela faz parte desse coworking e ela tem uma sede dentro da universidade, com acesso a quê? Toda a infraestrutura que o coworking pode dar e alguns tipos de características que somente uma universidade tem. Alunos de graduação, professores, especialidades. Já a parte de elaboração de fabricação digital é um laboratório como qualquer outro. Ele não é um laboratório exclusivo para alunos, ele é um laboratório que serve também à comunidade. Então, a pessoa chega com um projeto lá, também se candidata a esse projeto. Eu quero executar um projeto em impressora 3D, eu quero fazer um protótipo. Então, ele vai até a mescla, e aí ele fica usando aquela máquina por uma certa hora, e aí tem lá todo um desenvolvimento desse trabalho com a universidade. É assim que funciona. Muito bem, nós estamos conversando com Maurício Pinheiro, ele é professor da Pontífice Universidade Católica aqui de Campinas e ele também é o coordenador do Espaço Mescla, que nós estamos aqui procurando entender exatamente como funciona. Nós vamos então ao intervalo e já já eu volto com todos vocês. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Painel Regional e eu converso hoje com Maurício Pinheiro, que é o professor aqui da PUC Campinas e falando sobre o Espaço Mescla. Professor, já tem outros espaços Mescla aí pelo Brasil ou isso é uma coisa só de Campinas? Nos explica isso. Não é um espaço exclusivo da universidade, muito menos de Campinas. O espaço de Fab Lab, tanto espaço de coworking, é uma tendência não somente no Brasil, mas mundial. Aliás, o Brasil está seguindo essa tendência mundial. Mescla, como você conhece, essa ideia da mescla que usa uma universidade, usa o conhecimento de uma universidade, isso talvez seja um pouquinho mais exclusivo à PUC Campinas em Campinas. Mas a ideia de trabalhar de forma colaborativa ou ter um espaço de fabricação digital já existe no Brasil e já existe em São Paulo em diversos lugares. Nós estamos vendo algumas imagens aí com respeito à inauguração, né? E eu queria que você falasse um pouco aí sobre essa inauguração. É uma inauguração que causou muito orgulho para nós, porque assim, como eu disse no primeiro bloco, foram 3 anos de trabalho, pensar como é que seria a estrutura.
Então, assim, a ideia de colocar isso no ar e colocar isso para as pessoas usarem, tanto de internos como externos, faz a universidade, além de cumprir a sua tarefa como extensionista, de participante da comunidade inovativa de Campinas, também é uma maneira de a gente dizer ao aluno, olha, sim, queremos que você inove, não somente faça a sua graduação, mas que empreenda, que crie suas novas formas de mudar o mundo. É nessa linha que a PUC trabalha. Vamos estender essa explicação com respeito de como vai funcionar essa estrutura e quem pode se candidatar para o uso. Tá, então eu vou dividir ela somente para ficar mais fácil em duas partes, né? O Fab Lab. O Fab Lab, qualquer pessoa, interna ou interna, pode usar. É um laboratório, tá? É um laboratório de uso em máquinas específicas à prototipagem, 3D e outras máquinas que eu provavelmente vou falar mais à frente quais são. Mas essas máquinas são máquinas o quê? Que estão lá para produzir um conteúdo ou material de protótipo. Para a pessoa testar alguma coisa que está imaginando. Internamente, eu tenho projetos que os alunos podem participar. Externamente, também. Há um custo para isso, mas é subsidiado pela universidade, então é muito mais baixo. E sendo uma rede Fab Lab, a gente está entrando nessa rede, um dia da semana, nós vamos fazer isso de forma gratuita. Ainda não existe esse dia, mas é a tendência no futuro, bem próximo. O outro lado é o co-work, é dado às empresas privadas da universidade, que estão em Campinas ou não, né, que queiram participar do espaço colaborativo. Qualquer empresa pode se candidatar, contanto que ela tenha um CNPJ, então não pode ser uma pessoa que não tenha um CNPJ, ela tem que ter no mínimo um MEI. Elas serão avaliadas também? Ela tem que ser uma empresa, necessariamente, e que de preferência seja inovativa, porque é o hub que a PUC quer construir ali dentro. Sendo essas duas coisas, ela está apta a se candidatar via e-mail, via portal, como a PUC está recebendo as candidaturas hoje em dia. O espaço vai fornecer ou realizar cursos? Sim, aliás, essa é o grande diferencial do nosso espaço. Esses cursos são gratuitos para toda a comunidade e também externo. Então, nós temos uma programação mensal que fica no site. Se você clicar no site e ver lá a mescla, vai clicar, tem uma programação mensal de cursos, workshops e palestras. E o lado do Fab Lab, nós vamos ter cursos de prototipação, cursos das máquinas 3D, inteligência artificial, internet das coisas. Esses cursos vão acontecer ao longo de todos os meses, de forma repetida. Então, os interessados bastam se candidatar e participar dos cursos também. Antes do intervalo, você falou, eu até anotei aqui, você falou de protótipo, né? Vai existir um laboratório de fabricação digital e quando entra nessa área de protótipo, a gente está falando do que exatamente? É uma tendência do mercado de a gente testar mais rápido e falir ou ter sucesso mais rápido. Então, assim, o protótipo nada mais é do que eu fazer um exemplo daquilo que eu estou projetando, um exemplo hipotético. Eu estou desenvolvendo uma capinha para celular, diferente. E eu quero saber se a capinha, antes de ir para a indústria e fazer em larga escala, se aquela capinha atende à minha necessidade. Eu faço um protótipo, que pode ser de madeira, de plástico, N materiais, vejo como é que é a ergonomia daquilo e falo assim, não, tá certo, mando para a indústria. Não tem boa pegada, está escapando da minha mão. Então, eu vou arrumando o projeto conforme ele vai. Esse protótipo nada mais é do que um exemplo para eu testar várias habilidades daquele projeto. Tem investimentos pensados para esses equipamentos, para essa forma de trabalho? Tem sim. O Fab Lab, que é a fabricação digital, ele tem que ter algumas máquinas mínimas para ser considerado um Fab Lab. Essas máquinas mínimas desenvolvem produções tecnológicas. Então, hoje, por exemplo, impressora 3D já é uma inovação mais acessível. Mas é uma impressora que imprime algo físico, então não é uma coisa em papel. É até bonito ver ela imprimindo que ela desenvolve projetos. Eu tenho uma CNC, uma fresadora, que faz como se fosse um formol batendo em madeira. Então, assim, são máquinas que atendem a essa prototipagem pequena ou grande. Eu estava olhando aqui também, você estava falando, eu estava lendo sobre a termomodeladora, furadeira de bancada, lixadora. Isso são os níveis, são o número de máquinas que você tem. São máquinas que tem, algumas delas são hiper conhecidas do público. Furadeira, lixadeira, essas máquinas todo mundo conhece. Mas quando você vai para a parte de fabricação digital, que faz os protótipos mesmo, então uma cortadora laser, ou então uma fresadora, ou ainda uma termomoduladora, ou ainda uma impressora 3D, ainda é um pouco desconhecido do grande público. Né? Por isso que a mescla vai dar esses cursos, para falar, olha, existe a máquina e olha o que você pode fazer com ela. Então, na cabeça de uma pessoa criativa, depois que você mostra como é que aquilo opera, a pessoa começa a criar. E é essa que é a ideia da mescla. Vamos voltar lá no iniciozinho, pelo fato do Espaço Mescla estar completando um mês, mais ou menos. Um mês, ele já tem alguma coisa sendo produzida? O que você poderia falar nesse primeiro mês? Já. Nós temos já 2 empresas
no espaço de coworking, né? Já estão usando esse espaço. Do outro lado, que é o Fab Lab, nós temos alguns projetos que vão ser encaminhados agora nos próximos meses, de alunos e também de externos. Então, assim, a mescla já começa a gerar resultados mesmo com um mês. E por quê? Porque mesmo antes de um mês a gente já tinha algumas ideias de quando ela seria lançada. Então, assim, hoje o coworking já está sendo habitado por empresas e agora, em maio, nós temos a primeira mostra de inovação, a primeira não, né? A terceira, mas a primeira oficial da Mescla, certo, que vai acontecer agora em maio. Então, em maio tem uma feira de inovação que vai reunir todas essas habilidades aí da universidade. Professor, a gente fala muito sobre preservação do meio ambiente. Alguns materiais vocês vão ter que usar. Existe essa preocupação lá? Não somente na Mescla, mas como na universidade há muito tempo. Né? A universidade trabalha com descarte de resíduo de forma bem responsável. Tanto os que são orgânicos como aqueles que são inorgânicos, tá? A Mescla, ela vai ter esse mesmo tratamento. Então, o descarte dela, que são materiais que são espólio daquela produção, vão ter um descarte especial. É um descarte que é responsável e dentro da normativa. Como o material que chega até nós, muitas vezes é trazido pela pessoa que vai fazer o material, então, a nossa forma de ajudar o meio ambiente não é com a escolha do material, mas é com o descarte. A única impressora que não trabalha com material que vem de fora é a 3D, que é um material nosso. É um plástico e, como plástico, ela tem sérios problemas de sustentabilidade, um plástico. Então, a gente está cuidando para que esse descarte não seja um descarte aleatório, é um descarte ecológico. Tá certo. Professor, queria que o senhor acrescentasse mais, nós vamos já para o intervalo, sobre o coworking que já está, né, em pleno funcionamento no Espaço Mescla, que o senhor acrescentasse um pouco mais. O coworking, assim, é uma forma de trabalho que tem duas vantagens sobre os sistemas antigos. O primeiro é, se você faz um home office, você não está sozinho mais. Você tem outras pessoas para dialogar. Isso vai gerar novos negócios e vai deixar você mais ativo. Se você é uma empresa, muitas vezes você está focado naquela sua baia e aí você tem muita demanda para fazer e não consegue desenvolver melhor. Então, o que é um coworking? É uma maneira criativa de trabalhar, compartilhando não somente infraestrutura, mas também compartilhando ideias. Isso é o que o coworking pode dar a qualquer empresa. Então, a gente está trabalhando em cima do quê? De uma ideia de fazer essas pessoas se reunirem para desenvolverem melhor as suas ideias, os seus projetos, mas também criarem novos projetos, uma vez que estão vivendo no mesmo espaço. Muito bem. Acompanhe todos os temas e entrevistas do Painel Regional através do nosso Instagram, @painelregional. O programa vai, então, para mais um intervalo e já eu volto com todos vocês. Muito bem, nós estamos de volta com todos vocês aqui com o programa Painel Regional e eu converso com o professor Maurício Pinheiro, professor da PUC aqui Campinas e também o coordenador do Espaço Mescla. Professor, falando ainda sobre equipamentos, nós temos alguns exemplos, por exemplo, uma empresa suíça, uma das maiores fabricantes de chocolates, está usando máquina 3D, a impressora 3D para fazer. E também um exemplo também de um fisioterapeuta biomédico, ele está fazendo renovação do gesso com esse tipo de impressora. Fale mais para nós como o Espaço Mescla está usando isso no coworking. Então, a impressora 3D, ela é uma revolução absurda da tecnologia de impressão. É como se você pudesse desenvolver de forma bastante intimista materiais que antigamente teria que fazer uma escala de produção muito grande para conseguir chegar. Então, eu tenho na medicina, em odonto, em engenharia, a facilidade de produzir coisas físicas que podem se acoplar em outras e criar um novo sistema. A impressora 3D, para quem não conhece, nada mais é do que apenas uma ideia de como a gente monta o protótipo. Então, eu vou lá no computador, programar, eu quero fazer um copo. Eu defino qual o tamanho desse copo, qual a profundidade desse copo, qual o diâmetro desse copo. E a partir disso, a impressora vai transformar esse copo, que era uma coisa da minha cabeça ou do programa, em algo físico, em plástico, que é o material que é mais maleável. Então, assim, na cabeça de um médico, por exemplo, eu posso transformar isso numa luva, como é o caso bem recente em Campinas, que teve aquela luva para aquele pianista que tinha problema com o tocar. Então, foi desenvolvida uma luva para ele, e essa luva, se eu não me engano, não me recordo agora, deve estar na versão 15 ou versão 20 dela, porque cada vez que ele fazia uma versão, ele notava que alguma coisa podia ser melhorada. Agora, você imagina isso numa indústria tradicional. Para chegar naquela luva, ia demorar anos, e eu posso fazer isso em horas numa máquina digital. Então,
o céu é o limite para a impressora 3D. E ela tem de vários tamanhos. A da PUC é um tamanho médio. São iniciativas como essa que prova a necessidade da abertura de espaços como esse. Sim, a gente não deve nunca duvidar da capacidade inovativa do ser humano. Então, assim, uma vez que o ser humano tem a ferramenta correta e o espaço correto, as ideias acontecem naturalmente. Então, assim, uma vez que a PUC ou outras entidades aqui de Campinas começam a dar espaço para que as pessoas possam ser mais criativas, o que vai acontecer é meio que óbvio. As ideias vão acontecer. E Campinas tem um DNA hiper inovativo, sempre. Desde que eu conheço Campinas, eu sou morador de Campinas, nasci aqui, Campinas já tem esse DNA nela. Então, assim, o nosso povo é um povo criativo. Então, se nós dermos a ferramenta correta e um espaço para que ele crie, provavelmente isso vai acontecer de forma natural. Professor, haverá integração do Espaço Mescla com outros centros de pesquisa, laboratórios, para troca de informação? Sim, o Fab Lab já é essa join, já é né? essa confirmação. Já é essa join. A Fab Lab é uma ideia que veio do MIT, né, do MIT americano. Então, eles criaram lá o Fab Foundation, que criou a ideia do Fab Lab. A PUC está se candidatando a esse processo, então a PUC está nos finalmente, então a gente vai ser um dos 400 laboratórios no mundo, Fab Lab, de forma oficial. Mas isso não era necessário, qualquer empresa pode abrir um Fab Lab, porque não é uma entidade onde preciso assinar ou pagar, é uma ideia de inovação. Então nós temos lá um lugar até onde tem TVs, que a gente pode fazer transmissões online e discutir com outros laboratórios no mundo a fabricação de algo que pode acontecer de forma remota, através da internet ou através de outros meios. Então, sim. O Espaço Mescla, ele é o primeiro que foi criado aqui em Campinas com essa dinâmica democrática, com essa condição de agregar profissionais, professores, alunos e novas ideias? Em universidade, eu acho que nós não somos os primeiros, somos um segundo ou terceiro, porque a Unicamp tem um espaço muito parecido. Mas a Unicamp tem vários espaços que fazem integração e, assim, de forma privada, uma universidade privada, talvez sejamos os primeiros ou bem próximo a ser um dos dois ali na escala. O que nós estamos fazendo é nem queremos ser os primeiros, queremos ser um dos, porque eu acho que a ideia de mesclar é você juntar todo mundo, estadual, municipal, privado, tudo na mesma sala para discutir os problemas da cidade. Nós temos N problemas onde a tecnologia pode ajudar. Então, se a gente conseguir criar esses espaços, eu acho que mesclar tudo isso aí é a ideia da PUC. Na sua visão, professor, como está recente a criação do Espaço Mescla, embora passou por um grande período de estudo, como está a busca por ele? Como é que o senhor consegue ver isso agora? Olha, nessas primeiras semanas a gente atendeu em média mais de 100 empresas, tá? Ou via digital, que é o e-mail, ou pessoalmente. Algumas foram pessoalmente para conhecer o espaço, né? Os alunos estão sedentos para usar já o espaço, porque já enxergam. A geração nova enxerga muito mais rápido as possibilidades do que a geração que veio antes, né? Então, os alunos que estão lá, que estão no primeiro ou segundo ano, já começam a fervelhar a cabeça ali de, preciso encontrar alguma coisa para fazer aqui. Então, assim, a busca do espaço é muito grande, mas nós temos um novo desafio hoje em dia. Além da busca, eu tenho que começar a colocar projetos no ar. Então, assim, a ideia da mescla agora, a segunda fase dela, não é apenas se mostrar ao mercado, mas começar a mostrar os projetos que elas são capazes de produzir. Então, agora nós estamos se esforçando a ter projetos integrados com outras parcerias, com outras empresas da região, para criar esses projetos e começar a dizer, olha, dá para se fazer isso aqui dentro. Então, vamos fazer. Professor, o que mais o senhor gostaria de acrescentar sobre o Espaço Mescla, sobre o coworking da PUC? Bem, então eu vou ser bem contundente. É um convite que eu faço a todo mundo. Vá conhecer o espaço. Esse é um espaço de Campinas, não um espaço somente da PUC Campinas, é um espaço de Campinas. Você que está aqui em Campinas e queira conhecer um espaço inovativo, ver como é que funciona uma máquina 3D, como é que é a operação de essa tecnologia nova, você que quer se atualizar, participa das palestras, dos workshops, nós temos Design Thinking, nós temos várias metodologias ativas. Vá conhecer, são todos convidados da universidade. Não existe nenhuma matrícula, nenhum custo para você participar dessas palestras, então somente isso já é um grande incentivo para quem está querendo se desenvolver, né? As empresas que queiram conhecer o espaço também estão convidadas a conhecer o espaço, mesmo sem candidatura, vai lá conhecer o espaço. E assim, a gente entende que esse espaço é um espaço único da universidade, que volta a resolver problemas de forma mais rápida, de forma inovativa, através de internet das coisas, inteligência artificial, 3D, que é manufatura aditiva. Então,
Se você não conhece nada sobre isso, é a sua grande chance de conhecer um pouco mais e fazer parte do Espaço Mescla. Mesclar suas ideias com a gente. Professor, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu gostaria de ouvir agradeço. as suas considerações finais. Então, o meu convite está lançado. Se alguém quiser falar comigo, a gente pode falar lá pelo mescla, @puc-campinas.edu.br. Ou, se quiser participar das palestras, entra no site da Universidade, da PUC Campinas. Tem lá em cima, na aba superior, o símbolo da mescla. Clicou, se inscreve e vem bater um papo com a gente. Muito bem, o nosso programa conversou hoje com Maurício Pinheiro, professor da PUC Campinas e coordenador do Espaço Mescla. Se você perdeu parte dessa edição, pode conferir o nosso bate-papo aqui no YouTube, no canal que aparece aí na tela. E antes de encerrarmos, você vai conhecer mais um pouco do espaço criado pela universidade. Agradecemos a sua companhia e até o nosso próximo painel regional.